Olá, seja bem-vindo à Humanidade em Evidência. Hoje falaremos um pouco sobre a mitologia japonesa, deuses e curiosidades. Formada por contos espalhados por mais de 2000 anos e condensada basicamente em duas vertentes. Tudo na natureza possui um kami, uma divindade ou espírito que habita aquele corpo. E além de deuses, kami também pode ser usado para descrever os espíritos de entes queridos falecidos ou espíritos animais. Como resultado, o panteão de deuses japoneses é enorme. E entre os diversos deuses os principais são Izanami e Izanagi, as deusas da criação. As duas divindades criadoras mais importantes da mitologia. Segundo os mitos, elas criaram a terra com uma lança decorada com joias. Usando essa lança, elas conectaram o céu e a terra e agitaram o mar entre elas. Cada vez que uma gota de água caía da lança, uma ilha era criada. Elas também deram origem a muitos dos outros deuses e deusas. Amaterasu, a deusa do Sol e do Universo. Amaterasu é considerada por muitos a mais importante dos deuses shintoístas. O imperador é considerado como descendente direto de Amaterasu, e isso foi muito enfatizado durante o período do shintoísmo do Estado, de 1868 a 1945. Quando o shintoísmo funcionava como uma organização governamental. Amaterasu é responsável por trazer luz ao mundo e pela fertilidade, e seu santuário em Ise é o mais importante do Japão. Tsukiyomi e Susanoo, deuses da lua e da tempestade. Amaterasu tem dois irmãos. O deus da lua Tsukiyomi e Susanoo, um deus poderoso e violento que é frequentemente associado a tempestades. Dos dois, Susanoo desempenha um papel mais importante na mitologia, aparecendo em uma série de grandes lendas, incluindo várias histórias com Amaterasu. Inari, o kami das raposas. Inari é o kami de tudo que é importante no Japão, incluindo arroz, chá, fertilidade, amor e sucesso. Ele usa raposas como seus mensageiros terrestres, e como resultado, este animal é muito respeitado no Japão. Muitos santuários japoneses têm um pequeno santuário ao lado dedicado às raposas. É comum fazer oferendas para estes animais, e muitos santuários têm estátuas para elas. O deus Inari aparece em poucos mitos, mas ele é importante por causa de sua associação com o cultivo do arroz, a principal cultura de alimento no Japão. E como ele também é associado à prosperidade, Inari é o patrono dos comerciantes e fabricantes de espadas. Shiteno. Os deuses protetores. Shitenos são 4 deuses aterrorizantes, que vieram do hinduísmo e são conhecidos por proteger os templos budistas japoneses. Cada deus está associado a uma direção, estação, virtude e um elemento. Em muitos casos, os shitenos são retratados como demônios, mas a tradução de seu nome significa literalmente 4 reis celestiais. Raijin e Fujin. Deuses dos raios e dos ventos. Raijin é o kami de raios, trovões e tempestades, e tipicamente é representado com martelos e cercado por tambores. Já Fujin é o kami do vento, sendo retratado segurando um saco de vento. Raijin e Fujin costumam aparecer juntos, e ambos são divindades muito temidas no Japão, devido aos danos que os tufões e tempestades causaram no país ao longo dos séculos. Esses kami frequentemente aparecem juntos nas portas dos santuários, como forma de proteção, e todos os visitantes devem passar pelo olhar dessas divindades assustadoras. Hachiman, o patrono dos guerreiros. Ele é considerado uma das divindades mais populares da mitologia japonesa. Sua figura humana é baseada no imperador Ajin, que viveu em 300 d.C., e era conhecido por suas habilidades militares. Segundo a mitologia, depois que Ojin morreu, ele se tornou um deus, e nos anos de 700, passou a fazer parte do panteão shintoísta. Jizo, o guardião das crianças e do parto. Estátuas de Jizo são geralmente pequenas, e aparecem em grandes números nos templos de todo o Japão. Há certamente mais de 1 milhão de estátuas dele no país, e geralmente elas são doadas por pais que perderam seus filhos. Segundo a crença japonesa, as crianças que morrem antes dos seus pais não podem cruzar o mítico rio Sanzu, que leva para a vida após morte,
pois elas não acumularam boas ações suficientes. Essas crianças seriam condenadas a ficar para sempre nas margens do rio, empilhando pequenas pedras. Mas segundo o mito, Jesus ajuda a atravessar o rio, escondendo-as em seu manto. Agil e Ungiu. Os guardiões de Buda. São os temíveis guardiões de Buda, que frequentemente ficam na entrada dos templos japoneses. Agil é um símbolo da violência. Ele sempre é representado mostrando os dentes, segurando uma arma ou de punhos cerrados. Já Ungiu é um símbolo de força. Sua boca está sempre fechada e geralmente ele mostra as suas mãos vazias como um gesto de confiança. Kannon. A deusa da misericórdia. Kannon é a deusa budista da misericórdia. Ela é um bodhisattva, aquele que alcança a iluminação, mas que adia o seus estados de Buda até que todos possam ser iluminados. Muitos templos japoneses são dedicados à adoração de Kannon, e ela também foi destaque em imagens cristãs japonesas na era Edo. No século XVII, o cristianismo foi proibido no Japão, mas os cristãos japoneses continuaram adorando em segredo. Esses cristãos fizeram estátuas de Kannon que se pareciam muito com a imagem católica romana de Maria, incluindo símbolos como cruzes. Algumas dessas estátuas sobreviveram, e podem ser vistas nos templos japoneses até hoje. Benzaiten. Deusa da fluidez, conhecida também por Benten, é uma deusa de tudo que flui, seja palavras, eloquência ou música. Na imaginação popular, ela também está associada ao amor, e é uma das 7 deusas da sorte do Japão. É comum que os santuários dedicados a Benzaiten sejam considerados locais românticos entre casais japoneses. Iebizu, deus dos pescadores, da sorte, e o guardião da saúde das crianças pequenas. Ele é um espírito alegre, apesar de sua vida difícil. Geralmente ele é representado como um sujeito gordinho usando um chapéu, e carregando uma vara de pescar, também conhecido como Ebizu. Esse kami nasceu sem ossos e lutou para sobreviver. Na idade de 2 anos ele foi lançado ao mar, e segundo o mito, ele conseguiu sobreviver, criar ossos e voltou do mar como um deus. Tengu, o monstro pássaro. Tengu é um pássaro japonês, que muitas das vezes assume a forma humana. Por muito tempo, ele foi considerado inimigo do budismo por corromper seguidores e monges. Porém isso mudou através dos anos, e hoje é visto como protetor das florestas e montanhas sagradas. Segundo a tradição, ele vive nas árvores de áreas montanhosas, e gosta de brincar com os humanos. Sugahara no Michizane, um kami vingativo, foi um proeminente poeta e político japonês, que foi exilado por seus rivais no ano de 901 d.C. Pouco tempo depois, ele morreu de forma solitária. Imediatamente após a sua morte, Kyoto foi atingida por terríveis tempestades e inundações. Os filhos do imperador morreram em acidentes incomuns, e a peste e a seca espalharam pelo Japão. O governo atribui isso ao espírito vingativo de Sugahara no Michizane. Para tentar reverter a situação, eles restauraram a sua posição e status, e tentaram destruir todas as evidências de sua condenação. Quando os desastres continuaram, eles concederam a seu espírito o título de kami, construindo um santuário em Kyoto em sua homenagem. Depois disso, finalmente os desastres terminaram. Taira no Masakado, o samurai, foi um guerreiro que desafiou o poder imperial em Kyoto. Ele conquistou grandes partes do Japão antes de ser derrotado em batalha em 940 d.C. Sua cabeça foi trazida para Tóquio e seu kami foi consagrado no santuário em Kanda. Ele era popular entre as pessoas porque desafiou o governo. Dizem que sua revolta foi precedida por terremotos, enxames de borboletas, eclipses, e arco-íris em Kyoto. Taira no Masakado é considerado um kami extremamente poderoso, que deve estar constantemente satisfeito, ou então a má sorte é certa. E esse foi um pouco sobre a mitologia japonesa, que é pouco conhecida e difundida no Ocidente. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Se puder, deixem o like, curtam, comentem e compartilhem. Ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Vou ficando por aqui até o próximo encontro. Muito obrigado.